Na busca do autodescobrimento, nós temos uma proposta que se chama reprogramação da mente. A nossa mente está programada no subconsciente, pelos nossos hábitos e vícios, no inconsciente profundo, pelo atavismo das outras reencarnações. Vamos agora reprogramar. Diariamente faça um exercício de relax e diga-se: eu sou bom, estou mal. Jogue esses dois verbos. Eu sou, porém estou numa atitude desagradável. Eu não sou isso, eu estou isso. Eu não sou colérico, eu estou desequilibrado, porque eu sou centelha de Deus. Então eu vou colocar em mim esta ideia e irei recondicionando o meu subconsciente. Quando ele estiver recondicionado, o que me acontecer de aí por diante, eu agirei por um fenômeno natural. Já que está arquivado, vem a catarse, eu terei que eliminar. Por que nós ficamos coléricos e reagimos? Porque aprendemos de cedo numa educação social e doméstica muito equivocada. Se alguém lhe bater, bata, porque se você chegar em casa apanhado, toma outra surra. Foi assim que meu pai me disse. E não conseguiu me fazer valente de jeito nenhum. Ele sempre dizia: no dia que um filho meu chegar em casa apanhado de um colega, dou-lhe uma surra, para aprender a não ser saco de pancada. Eu apanhei lá e cá, e apanhei tanto que acostumei. Então nós somos socialmente condicionados. Reaja, você não é capacho de ninguém, você tem que impor. Mas isto é ignorar a sua realidade. Nós somos herdeiros de Deus. Não é que devamos ter uma atitude covarde, mas deveremos ter uma atitude de dignidade. Quando uma coisa nos desagradar, e muitas coisas nos desagradam, e tivermos uma reação do sistema nervoso central, da nossa consanguinidade, controlemo-nos e digamos: isto passa. Eu estou irritado, mas não vou responder agora. Quando uma coisa a mim me desagrada, eu me dou um prazo de 48 horas para responder depois. Até ser uma briga, eu fico olhando assim, digo: dentro de 48 horas eu te respondo. Mas aí passa o tempo. Eu tive uma criança, permitam adentrar, que aos 4 anos de idade fez o seu primeiro punhal e disse para a tia: eu vou lhe matar. E a tia ficou apavorada, me trouxe: eu não quero este bicho, ele vai me matar, Divaldo, aquele pirralho. Eu perguntei: para que você quer essa faca? Para matar, tio. Para quê? Para sentir o sangue quente na minha mão. Olhem o atavismo. Ele estava refletindo o que havia experienciado antes. Eu disse: mas que faquinha linda, você me empresta para eu guardar na gaveta. Porque quando você brigar com um colega que quiser matá-lo, você não vai conseguir, porque não tem força. Você me dá. Quando tiver a briga, você vem, me chama e eu vou lhe ajudar. Você promete? Prometo. Guardei na gaveta. Quando ele tinha uma briga, corria: tio, eu digo: calma, sente aí que eu estou muito ocupado, lembre que eu não devo me perturbar. Quando eu acabar, eu vou com você. Tio, mas eu tenho. Tem, eu sei, espere um pouco, não tem pressa. E deixava de molho 1 hora, 1h30. Quando eu vi que ele acabou de dizer assim: e agora o que foi? Já passou. Eu digo: então deixa para outra vez. Colecionei 18 punhais, 2 pistolas que ele fez. E quando ele adquiriu a idade adulta e se emancipou, ele me pediu para ter a liberdade de sair. E eu lhe disse: peço-lhe 2 coisas, meu filho. Que antes de você matar alguém, você venha e mate-me a mim, porque não soube educar você. Não fiz que você descobrisse as bases da educação em você mesmo. Então a culpa não é da sociedade. A sociedade me ajudou na mansão do caminho a cuidar de você. Fui eu quem falhou. Ele disse: mas tio, eu jamais faria isso com o senhor. Eu digo: muito menos com os outros. Porque você chegou, tinha 1 mês. Você é aquilo que nós tentamos trabalhar com você. E a segunda coisa: antes de cometer qualquer atrevimento, qualquer agressão, telefone-me. Mas eu não vou saber onde o senhor está, se está viajando. Eu digo: mas aqui sabe. Você pergunta: tia fulana, ela sabe onde eu estou, e lhe dará o telefone. Você me chama e diz: eu vou cometer tal coisa. Porque se você cometer e eu souber por outras pessoas, eu não tomarei conhecimento, porque você não quer que eu saiba. Meus amigos, ele hoje é um artista plástico de renome.
E quando ele se tornou famoso, ele usa um pseudônimo, ele fez para mim um quadro, uma pintura especial com areia colorida e o perfil com pedras semipreciosas que ele corta. É um trabalho admirável. Eu olhei o quadro e percebi que ele captou minha alma. Não há uma parecência de retrato, de máquina. Ele pegou o meu ser interior. E eu lhe perguntei assim: meu filho, alguma vez você teve vontade de matar alguém? Tive, Edivaldo. Principalmente a máfia dos marchands. Quando eu queria expor, como eu não tinha padrinhos, o senhor não imagina. Mas eu me lembrava do senhor me dizendo: mate-me a mim. Como é que eu podia fazer isso? O senhor me deu tanto amor, os tios. Aí eu adiava por 48 horas, como o senhor dizia, passava raiva, aí eu postergava para matar outro. Até que eu me tornei famoso, passou. E sempre que eu tinha crise de cólera, eu dizia comigo: mas ele deu a vida com os outros tios para que eu me tornasse alguém útil a mim mesmo e à sociedade. Então eu nunca tive a covardia de reagir, porque eu meditava. Daí ele captou a minha alma. Ele disse: tio, eu captei nos seus olhos o que eu sinto que o senhor é por dentro. E eu disse: na minha forma de encarar você conseguiu. Então eu diria a todos nós que temos ira, que é uma tragédia, porque é na ira que a gente faz a pior coisa. A ira é aquele incêndio que nos leva a fazê-lo, de que nos arrependeremos talvez pelo resto da vida. Quando vier a ira, a gente toma a atitude de relax. Se ela insistir, diz um psicólogo americano: barrufe água fria no rosto. Barrufar. Produz um cheque térmico e então a circulação cai e vem um estado de relaxamento. E então diga, dentro de 48 horas, se vier uma reação violenta, vá reprogramando a mente e você verá que a partir de então começará a agir.